Graça e paz. Vamos para mais um vídeo. Hoje eu gostaria de ler com vocês uma palavra que está em Provérbios, que mostra de forma muito maravilhosa, né, a condição do homem e a forma como o Senhor nos trata, né, a forma como o Senhor não leva em consideração o nosso pecado ao nos resgatar, né, da nossa condição caída. Eu queria ler então em Provérbios 1, 22 e 23 com vocês. Vou tentar ser breve. Né? Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, insensatos, odiareis o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Então, olha aqui, promessa gloriosa, né? O texto começa nos mostrando a condição do homem, né? O chamado de Deus ao arrependimento e a promessa, né? Com relação a esse chamado, né? E nós vemos aqui três características, né, do homem caído. E aí eu gostaria de comentar brevemente cada uma delas com vocês, né? O simples, o que seria o simples, né? Nós lemos certas coisas, né, na palavra de Deus e é bom nos aprofundarmos para saber exatamente o que o texto está falando, até mesmo para a gente poder se examinar, né, ver se algum resquício dessas características permanece em nós, né, para que possamos cada vez mais sermos transformados pela palavra, né, à semelhança do nosso Senhor Jesus. Então, o simples está definido aqui em Provérbios 14, 15, como aquele que dá crédito a toda palavra, né? O prudente, ele atenta aos seus passos, ele é uma pessoa cuidadosa, mas o simples, ele dá crédito a toda palavra, né? Ou seja, ele acredita em tudo, ele não tem discernimento, ele não examina, né? Ele acredita em qualquer coisa, né? Então essa pessoa, ela é aquele tipo de pessoa que vai por toda religião, tudo que ouve é legal, toda religião é legal, todo ensino tá tudo bem, entendeu? É do lado daqueles que são que estão fora da igreja. Dentro da igreja também tem o simples. Ele também não discerne muito bem as verdades, né? Hoje vivemos tempos maus, com muitas heresias, muitas distorções, né? Enfim, todos os dias nós ouvimos novidades, né? Até mesmo no nosso meio reformado, enfim, coisas que há 20 anos a gente tinha como certa, de repente já não é mais certa, né? E, enfim, nós temos que ter discernimento. Né? Nós não podemos ser levados por todo o vento de doutrina, não podemos ser levados pela cabeça dos outros com tanta facilidade. Nós não negamos o ensino, né? Não negamos a importância dos mestres, né? E tudo mais. No entanto, né? Nós não podemos acreditar em tudo, não é porque uma pessoa está falando que nós vamos acreditar. Né? Nós temos que ter discernimento, nós temos que nos aprofundar no nosso estudo pessoal, no nosso devocional, na palavra, na oração, buscar pelo Espírito Santo, né? Crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Para não sermos levados, né? Não sermos o simples. Então, né, concluindo, né, o simples gosta do fácil, do superficial, daquilo que não tem compromisso. Aí vem o escarnecedor. O escarnecedor é aquele que zomba, né, é o zombador, é aquele que despreza a correção, despreza o conhecimento, despreza a verdade, zomba das coisas de Deus, né? Zomba, como diz aqui em 2 Pedro, capítulo 3, que diz assim: sabendo primeiro isto, nos últimos dias sobrevirão
nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormem, todas as coisas permanecem desde o início da criação. Então, o zombador, ele não acredita nas promessas de Deus, ele não acredita na palavra de Deus, né? Ele rejeita com arrogância a palavra de Deus, né? Ele não aceita a repreensão, conforme Provérbios 9, 7, 8 fala também, né? Que repreende o escarnecedor, traz afronta sobre si. E o que recebe, e o que censura o ímpio, recebe injúria. Não repreendas o escarnecedor para que não te odeie. Repreende o sábio e ele te amará. Então nós vemos, né, que no mundo, né, quando você quer colocar as verdades de Deus, né, o ensino, né, a moral das escrituras, o escarnecedor ele não aceita, ele fica com ódio, ele fica irado, porque é como está escrito, né, em João, né, no capítulo 3 de João, está escrito também que o juízo é este: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Então, eles não querem vir para a luz, eles não querem ouvir a palavra, eles ficam irados, né? Esse é o escarnecedor, é o zombador, ele trata das coisas de Deus como uma piada, né? Para ele é tudo uma piada. Então, ele não leva a sério, né? E ele não aceita a repreensão, né? E depois nós vemos o insensato, né? Que é a terceira característica que o texto apresenta a respeito daqueles que estão em rebelião contra Deus, né? O insensato, ele despreza a instrução. Olha o que diz Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então, aquele que despreza o conhecimento, qual é a consequência? Ele não tem o temor do Senhor, né? Então, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O insensato, ele rejeita aquilo que deveria salvá-lo. Então, ele tem aversão ao entendimento, né? Ele não tem o tolo. Não tem prazer o tolo no entendimento, senão em expor o seu coração, conforme está Provérbios 18:2. Ele não quer ter entendimento. Ele não tem entendimento, no entanto, ele quer expor o que está no seu coração, no sentido que ele não pensa o que fala, ele fala o que quer, sem conhecimento de causa, né? Então ele quer expor o seu coração, mas ele não quer ter entendimento. Ele só fala o que vem na cabeça e pronto, né? Ele é dominado pelo pecado. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há favor. Então isso aqui é gravíssimo, né? Porque o insensato, ele não leva o pecado a sério, né? E o pecado é algo que matou o nosso Senhor Jesus, né? Então, nós vemos que tanto o ímpio quanto muitos cristãos não levam a sério o pecado. O pecado é uma coisa séria, né? Nós, reformados, nós cremos, né? Na segurança da salvação, por exemplo, né? Nós cremos que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas nós não podemos ser insensatos de não levar o pecado a sério. Por quê? Porque o pecado foi aquilo que matou o nosso Senhor Jesus, né? Então, nós temos que ser como filhos obedientes, né? Temos que ter entendimento, porque o entendimento e a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, né? Então, é muito insensato uma pessoa achar que porque ela está salva, ela não precisa temer a Deus, né? Isso é uma insensatez, é uma total falta de conhecimento, de sabedoria, entendeu? Por quê? Porque de Deus não se zomba.
aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Então, é uma coisa muito séria, né? Nós não precisamos diminuir a verdade de Deus, né? Se a Bíblia nos dá essa segurança da salvação, ela deve ser pregada, porque tudo que está na palavra deve ser pregado e nós não temos que distorcer nada. Nós temos que ensinar todo o conselho de Deus. Ah, você é salvo? Você quer ficar na prática do pecado? Vai lá, paga para ver. Mas depois não reclama das consequências, né? É mais por aí. Então, continuando, eu falei já do insensato, né? E daí vem aqui o clamor do Senhor: até quando? Até quando, pessoas, seres humanos, até quando vocês serão assim, né? Simples, escarnecedores, insensatos, até quando? E esse é um clamor que Deus faz para o mundo, né? Quando Deus diz, né? Quando ele chama em Ezequiel 33:11, nós vemos: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e vivo. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que morrerias, ó casa de Israel? Então nós vemos que o Senhor, ele chama, né? Ele questiona: até quando vocês permanecerão dessa forma? No entanto, até quando também, dentro do nosso meio, né, dentro daqueles que dizem professar a fé cristã, haverão aqueles, né, que permanecem na sua simplicidade, não se aprofundando, sendo superficiais no seu conhecimento, sendo levados por todo o vento de doutrina, né? Nós temos mesmo no nosso meio pessoas que precisam dessa conversão verdadeira, né? Que não sejam insensatos, que não desprezem o pecado, né? Que levem as coisas de Deus a sério, né? Então, Deus então chama ao arrependimento. Convertei-vos pela minha repreensão, diz o Senhor. Então, esse é o chamado externo, né, que o Senhor chama a todos. Então, o homem é indesculpável. Porque o homem, quando rejeita, ele rejeita conforme a sua própria vontade. Deus não impede o homem de crer. Deus não impede o homem de crer. O homem não crê, ele rejeita porque ele não quer, né? Mas Deus quebra essa resistência, né? Deus, quando ele quer, ele quebra essa resistência. Por quê? Porque o homem por ele mesmo não pode vir, como está escrito, né? Em João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Senhor que me enviou não o trouxer. Então, nós vemos nessas duas verdades, né, que o homem ele rejeita, a dureza do seu coração é própria dele, né, e por outro lado, o Deus quebra essa resistência em alguns. Então, existe uma misericórdia e um juízo que é aplicado. Aqueles que ficam no seu endurecimento é aplicado o juízo. E aqueles que Deus quebra esse endurecimento é a aplicação da misericórdia. E nós vemos então nesse texto uma verdade gloriosa, né? Que o homem ele é chamado a se converter, mas ele não pode fazer por ele mesmo. Olha o que diz Jeremias 13:23. Pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Então, Deus, o que ele faz? Ele promete o quê? Conforme nós vimos no texto, ele promete derramar o Espírito. Né? Ele diz assim: convertei-vos pela minha repreensão. Então, aquilo que Deus pede, depois ele capacita, onde ele diz: eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e farei saber as minhas palavras. Né? Isso ecoa
muito Ezequiel 36, né, 27 e 26 e 27, que diz: "E vos darei um coração novo, porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos", né? O Senhor é que faz, né? Então, aquilo que o Senhor pede, o Senhor mesmo capacita, ele fornece, né? Essa é a promessa da graça, é o derramamento do Espírito. Mas nós temos a nossa responsabilidade. Então, Hebreus 3,15 diz: "Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração." Se você endurece o seu coração, a responsabilidade é totalmente sua. Não adianta depois falar: "Ah, não, porque o Senhor não amoleceu o meu coração." Não, o Senhor não tem obrigação de amolecer o coração de ninguém. Essa responsabilidade de não endurecer o nosso próprio coração é nossa. Então, aqui diz: "Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o vosso coração." E a lição que fica, né, maravilhosa de todo esse estudo desse versículo, né, para concluir aqui, que eu já me alonguei, né, é o Salmo 103:10, que eu achei maravilhoso, quis trazer aqui para concluir esse estudo, que diz assim: "Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades." Então, que possamos, né, glorificar a Deus, agradecer a Deus, nos voltarmos para Deus em verdadeiro arrependimento, porque Ele não nos trata segundo as nossas iniquidades, segundo as nossos pecados, né? Então, nós não sejamos como simples, como escarnecedor, como insensato, mas que possamos hoje ouvir a sua voz, né? E não endurecer o nosso coração, né? Receber, né, a salvação, né, que nos foi proposta em Cristo Jesus, nos tempos eternos, para a glória de Deus. Amém? Então, fiquem com Deus e Deus abençoe.